muito pragmáticos, muito mesmo. Então, a ideia deles é sempre de proteger a sua própria economia. Então, o trabalho deles vinha sendo nesse sentido. Eu passei o mês de outubro inteiro em Washington trabalhando alguns setores. São alguns setores que me procuraram diretamente para a gente tentar tirar essa tarifa de cima desses setores. Agora, o que aconteceu? A gente já esperava que houvesse algum alívio nesses setores diante das conversas que nós tivemos lá em outubro. O que a gente precisa entender é que isso nada tem a ver com negociações do governo brasileiro com o governo norte-americano, tá? Até porque não existem negociações entre esses dois governos. Então, a gente não pode falar em resultado de uma ação que não existe. O resultado que existiu até o momento foram de negociadores privados, assim como eu, que tiveram em Washington e têm conexões dentro da Casa Branca, dentro do Departamento de Estado, do Tesouro, do Comércio, e que conseguiram um alívio para determinados setores. Isso realmente foi o que aconteceu. E a nossa principal estratégia, nesse momento, foi a seguinte, Cláudio. Quando a gente estava em negociação nos Estados Unidos, a gente sempre mostrava o quanto os Estados Unidos estariam perdendo com aquelas tarifas dentro daquele setor. Eu sempre uso como exemplo de cara o exemplo da Embraer. 80% dos jatos americanos, dos jatos regionais americanos, eles são Embraer. Você sobretaxar a compra de jatos e peças da Embraer é algo que faz mal à própria indústria aeronáutica americana e aos próprios passageiros, ou seja, daqui a pouco você vai ter um avião caindo por falta de peças de reposição. Então, claramente, os americanos viram que ali você não poderia ter uma sobretaxa, você não poderia taxar a entrada de peças de reposição para os 80% dos jatos regionais que estão nos Estados Unidos. Então, a gente usou essa estratégia. A gente passou a conversar dentro da Casa Branca e especialmente também no Tesouro e no Estado, para a gente conseguir explicar a eles que poderia se trazer maior malefício para a sociedade americana, no sentido tanto dos consumidores quanto da inflação e até com desdobramentos eleitorais, caso as tarifas continuassem para alguns determinados setores. A gente está falando aí de praticamente 250 produtos que entraram nessa lista de exceção. O que eu quero dizer com isso? Que os 40% eles não foram retirados. Existe uma lista de exceção. A lista de exceção, agora entraram 250 produtos, mas existem um sem número deles ainda, né? E também tem aquilo que você falou. Os empresários, ao invés de fazer pressão no governo brasileiro e no Supremo, eles preferiram negociar diretamente com os Estados Unidos. Por quê, Cláudia? É mais fácil você falar com a Casa Branca do que efetivamente você ter alguma negociação aqui relativo a Jair Bolsonaro com o STF, com o governo, ou seja, é muito mais eficiente na medida que você tem canais abertos com o governo americano, você fazer esse tipo de negociação. E esse tipo de negociação, ele conseguiu ter bons resultados, efetivamente, porque nós tivemos lá vários negociadores abrindo várias frentes e mostrando para os americanos os malefícios que isso poderia trazer para a sua própria economia e os desdobramentos políticos que isso poderia trazer para o governo. Então, basicamente... Caiu. Voltou? Deve ser ligação, ele deve estar recebendo ligação. Eu acho, você está no celular? Divide lá. Não, tá. Estou no celular. Você está no celular? Ah, então deve ser toda hora que entra alguém aí ligando para você, deve bloquear aí o sinal. Deve ser isso. Não, mas foi isso. Então, efetivamente, o que aconteceu foi esse tipo de negociação importante
para aqueles que nos assistem entender que nada tem a ver com negociação do governo brasileiro. Nada. O que aconteceu, que criou uma ponte com o governo Lula, foi a visita do Richard Grenell, que é o enviado especial do Trump aqui no Brasil. Essa foi a única ponte que existiu e nada disso passou pelo Itamaraty. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho observado, deixa o Márcio lá. Eu tenho observado, Márcio, a política do Trump para o agro. E assim, eu percebo uma política vacilante, sem foco. Por exemplo, cerca de 2 meses atrás, o Trump estava culpando os produtores pelo preço alto, dizendo que eles tinham que baixar o preço do gado na marra. Só que a gente sabe que teve uma seca, essa seca impactou na alimentação, a alimentação ficou mais cara, reduziu o rebanho, Reduziu o rebanho, você tem menos carne disponível, o preço é mais alto, é oferta e demanda. Aí depois ele recuou nessa decisão, ele recuou nessa fala dele, né? Aí abriu-se aquela investigação, quer dizer, na verdade se renovou a investigação sobre o oligopólio contra os grandes produtores, né, as Big Four, e aí a JBS está lá, a Marfrig está lá, né, a Tyson Foods está lá, né, são 4 gigantes da proteína animal que já são investigados. É meio que assim, o procedimento de investigação, ninguém explicou isso para a nossa audiência, sim, mas para o leitor em geral, que ficou parecendo que abriu-se agora a investigação. Não, essas investigações elas meio que estão sempre abertas, tá? Elas estão abertas há muito tempo. Claro, ela é renovada, tem novos indícios, já houve acordo, pagamento ali de umas multas, etc., coisa de dezenas de milhões, que para esses grupos é troco de pinga, e agora efetivamente se fez um novo esforço de investigação. É como se eles estivessem manipulando os preços, né? Então, assim, isso ignora, mais uma vez, o próprio problema, não só o da seca, redução da oferta, mas aí também o impacto do tarifaço, né? Porque se você impede a importação, começa a botar muito imposto na importação brasileira, e aqui, por exemplo, a JBS, ela é a maior fornecedora, especialmente de carne moída, que eles usam muito, né? População latina, não só para os hambúrgueres, mas para os tacos, para aquela coisa toda que eles consomem muito, comida de rua, eles usam muito carne moída. E a carne moída, então, acabou ficando mais cara, quer dizer, até aquilo que não é para fazer o churrasco, é a carne do consumo diário das pessoas. Então, eu acho que nesse caso aí, a gente tem que reconhecer que há uma fragilidade na política, quer dizer, há uma falta de talvez até de compreensão, de entendimento na política do governo Trump para o agro. Sem dúvida alguma. E mais uma coisa, Cláudio, os americanos eles estão muito preocupados com a questão da inflação, especialmente no pós-pandemia e no pós-governo Biden, que deixou uma inflação muito grande. Ou seja, os americanos eles estão muito preocupados com a questão dos preços. E eu, que vou aos Estados Unidos frequentemente durante o ano, eu percebi isso, eu percebi um aumento gradativo dos preços cada vez mais alto. Ou seja, o Trump, nesse momento, se ele tem um problema inflacionário, é algo que está na memória do eleitor ali atrás, né, de pouco tempo atrás, e algo que ele prometeu resolver. Então, quer dizer, inflação é algo que pode mexer com a popularidade do Trump de uma maneira muito importante quando a gente está às vésperas da midterms no ano que vem. Então, eu acho que isso é mais um fator aí que pode ter ajudado a derrubar algumas tarifas em alguns setores aí para os produtos brasileiros. Bem, olha aqui, tem um outro aspecto que eu quero te ouvir antes de passar para a Júlia, que é justamente o trabalho que vinha sendo feito pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo, tá? Eles vêm fazendo, né, um trabalho que a gente já ressaltou a importância desse trabalho aqui. Mas, quando você olha da perspectiva dessas relações
geopolíticas e geoeconômicas e das relações comerciais e dos players bilionários que nós temos dentro desse jogo, e a gente sabe que política é feita na base do dinheiro. É dinheiro que move a política. Pouca gente entende isso. Não é a ideologia que move a política. O que move a política é o dinheiro. É o dinheiro. E aí você tem escritórios de lobby fortíssimos que foram acionados por esses grupos bilionários aqui do Brasil e também lá dos Estados Unidos para pressionar o governo, a Casa Branca, olha, essa medida do tarifaço não foi correta. Tudo bem ali a questão de Bolsonaro e tal, mas essa medida do tarifaço se concentra em Magnífico, mas essa medida do tarifaço está prejudicando a relação bilateral, está prejudicando o cidadão americano e o brasileiro, o exportador, inclusive aqui, né, nossos exportadores de fruta do Nordeste, todos eles foram prejudicados por essa questão. E aí me parece que houve uma avaliação equivocada dos dois de achar que poderiam ser os únicos interlocutores dessa relação. Afinal de contas, as relações do Brasil com os Estados Unidos não começaram ontem nem vão terminar amanhã. Elas são históricas e nós temos justamente esses grandes grupos de lobby. O próprio Joesley, que esteve na Casa Branca, o Joesley foi o maior doador da campanha da cerimônia de posse do Trump. Por isso que eu falo, a política é feita... O cara foi lá e falou assim, toma aqui $5 milhões para você fazer sua festa. É claro que isso abre caminho. É claro que o nome dele é incluído na agenda. É claro que ele é recebido no Salão Oval. Ele chega lá dizendo, eu vou gerar mais 1 bilhão de empregos, mas esse tarifaço está pegando mal para mim. Então, tudo isso dá uma dimensão, quando a gente sai do debate superficial das redes sociais, e aqui eu peço a vocês que estão nos assistindo para abrir a cabeça, as relações entre dois países, elas têm uma dimensão de dois estados, né, de duas nações, camadas diferentes, relações culturais, sociais, entre governos, entre iniciativa privada. Quer dizer, eu acho que avaliaram mal, achando que os dois ali poderiam conter qualquer tipo de conversa, de diálogo entre a Casa Branca e o Brasil inteiro. Pois é, Cláudio, eu tenho uma leitura também a respeito desse assunto que é um pouco diferente. Você sabe que eu apresentei o Eduardo Bolsonaro para o Marco Rubio em 2018 ainda, quando o pai dele venceu. Fomos a Washington, apresentei ele para o Rubio, levei ele à Casa Branca e apresentei ele também para o genro do Trump, que agora está na frente dessas negociações do Oriente Médio, que é o Jared Kushner. Fizemos um giro em Washington e eu acho que fica muito claro para as pessoas que já me acompanharam a Washington. O Eduardo não foi o único deles, também já levei o Sérgio Moro, também já levei outros políticos para lá, de que os americanos, como eu falei no início dessa resposta aqui, desse contato com vocês, que ele é um povo muito pragmático. Ou seja, que a gente está falando ali de relações políticas, sim, mas que no momento que você começa a ter relações comerciais com reflexos econômicos que fazem mal ao governo americano e à população americana, os americanos eles vão tomar o caminho da racionalidade econômica, eles não vão tomar o caminho da ideologia. Como você bem falou, a ideologia acaba onde entra o dinheiro, e dinheiro, a gente está falando de economia. Não existe ideologia que resista ao poder da economia. A economia sempre vai falar muito mais alto. E os americanos, eles estão fazendo isso nesse momento. Eu, pessoalmente, não acredito que as tarifas foram um instrumento usado para você derrubar a prisão do Jair Bolsonaro. Eu, pessoalmente, acredito que a Casa Branca usou a desculpa de Jair Bolsonaro para usar o Brasil como um laboratório tarifário e como um laboratório de respostas para as próximas ações que eles iriam tomar. A Magnitsky, sim, tem uma relação direta com a questão do Bolsonaro. Agora, as tarifas, não. Eu acredito que as tarifas, elas não foram impulsionadas por este assunto, e se o governo americano usou esse assunto para justificar as tarifas, eu acredito que foi no intuito de arranjar uma desculpa.
Da mesma forma que Trump agora acha uma desculpa, dizendo que iniciou negociações com Lula e com o governo brasileiro e que isso levou aos Estados Unidos a dar esse passo atrás. Não, isso é uma desculpa política. Não foi isso que fez ele voltar atrás, né? Não foi isso que fez ele ceder. Ele precisava de uma desculpa política, ele arranjou a desculpa política dele. Mas a gente sabe que o que permeia essa negociação, o que permeou, o que está por trás disso, são outros interesses, são interesses eleitorais, são interesses econômicos, são pressões de grupos que vieram do Brasil e foram aos Estados Unidos, que efetivamente conseguiram fazer com que as barreiras caíssem aí para 250 produtos. Isso que você falou aí realmente é bem interessante.